nesta obra que Deus tem confiado agora a esse jovem pastor. Pastor Lucas, nós vamos orar pelo pastor Lucas e já junto com ele, ouvir a exposição da palavra. Estamos ainda fechando nesta manhã os inícios da comemoração do mês da música, e ele vai falar um pouquinho, perdão pastor, ele vai falar um pouquinho para os irmãos sobre avivamento, sobre despertamento, especialmente sobre o que representa a palavra do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, abençoe o teu servo, pastor Lucas, nesta manhã, quando é o porta-voz da Sagrada Escritura, aquele que nos vai trazer a palavra do Senhor, que a palavra venha cheia de poder e de autoridade, revestida da unção do seu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Enquanto você encontra o texto, eu gostaria de, muito rapidamente, para não tomarmos o tempo da devida exposição da Escritura Sagrada, gostaria que você pegasse seu boletim nas mãos, e eu gostaria somente de deixar um esclarecimento, também um aviso da IBD, porque nós estamos nesse último ciclo do ano fazendo algo um pouco diferente. Você não recebeu como aluno da Escola Bíblica Discipuladora a sua revista, a revista que nós usualmente temos adotado a cada trimestre ou quadrimestre. Nós decidimos fazer assim porque teremos nesse último ciclo apenas 7 domingos. Por conta disso, não justificaria a gente adquirir uma grande quantidade de revistas para apenas 7 domingos. Então, nós estamos fazendo o resumo do estudo da carta aos Hebreus, publicando semanalmente no boletim. Então, quando você pega a última página do boletim, no seu canto inferior direito, logo embaixo do estudo dos PGs, você vai encontrar lá, EBD, Escola Bíblica Discipuladora, tema, esboço e leitura diária. O que tem ali? Ali tem a aula daquele domingo. Então, hoje foi estudado esse tema na sua classe. Tem o esboço do tema e embaixo a leitura diária da semana que começa hoje. Então, a partir de amanhã, dia 14, você lerá o primeiro texto, depois dia 15, 16 e sucessivamente assim. Apenas um esclarecimento que alguns irmãos têm perguntado para a gente, aí a revista. Na verdade, esse é um resumo da revista Compromisso, publicado pela editora Convicção. Então, nesse domingo, nós estudamos a lição 2 e 3 da revista Compromisso, condensadas nesse esboço que está aí. No domingo que vem, continua até o nosso término do ano letivo. Ok, apenas esse aviso, me perdoem tomar tempo precioso da palavra de Deus para uma questão mais administrativa, mas vamos ao texto. O meu tema, nessa manhã, é da fuga para o avivamento. Nós vamos dar um apanhado no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas. Jonas, que é o profeta fujão, ele acaba experimentando e sendo um instrumento de Deus para um grande avivamento. Mas não apenas o avivamento da cidade de Nínive, que é liberta de forma milagrosa por Deus da morte certa, mas também um avivamento pessoal, um avivamento na vida dele próprio. Se nós estamos nesse mês de novembro lembrando da adoração, lembrando daquilo que fazemos quando cantamos, quando abrimos a nossa boca para louvar o Senhor através da música, nós não podemos jamais nos esquecer daquilo que está por debaixo, como alicerce de verdadeiro louvor, que é um coração de adorador. Jonas, ele de uma forma muito impressionante, alguns até porque tem lá o peixe que engole, tem uma planta que cresce num dia e a lagarta que come a planta inteira no mesmo dia, e
alguns veem essas coisas e dizem: isso aí na verdade é uma fábula, isso aí na verdade é uma parábola, é um mito, é uma ilustração. Mas na verdade eu creio, de forma muito firme, que Jonas de fato experimentou cada um dos fatos aqui narrados, e que tudo aquilo que aconteceu aqui é não apenas lição espiritual para nós, mas é também fato histórico que faz com que cada um de nós possamos nos identificar com a vida desse homem. E mais que isso, nós não podemos jamais nos esquecer que todo o livro da Sagrada Escritura, ele tem como protagonista o próprio Deus. Não o homem, não o profeta, mas o próprio Deus. Ele é o personagem principal. Então vamos ao texto. Gostaria de convidar você a ler comigo o primeiro versículo do livro e o último. O versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 11º do capítulo 4, que também está projetado ali na nossa tela. Mas, por favor, abra a Bíblia e não a feche até que concluamos a palavra da mensagem dessa manhã. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aí eu estou pulando para o 4:11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Veja que você sabe muito bem a história. Eu penso que a imensa maioria das pessoas que estão aqui conhecem muito bem a história. E você sabe que no primeiro momento, Deus não fala para Jonas que daria misericórdia para Nínive. De propósito, eu pego o primeiro e último versículo do livro, para que você entenda o enredo e a maneira como Deus quis tratar com esse homem. Deus queria ensinar a Jonas, queria dar a Jonas uma lição de misericórdia. E é isso que ele de fato aprende, eu assim entendo. Quem era Jonas? Por favor, próximo. Quem era Jonas? Se você vai lá na sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25, você vai ler assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Perceba que restabeleceu ele, não é Jonas, tá? Quando aquele ele aí do início do texto, está se referindo ao rei de Israel, Jeroboão II, que reinou a partir da 8ª década do século 8º antes de Cristo. Mas veja que Israel estava experimentando um momento da sua história, veja que o povo de Deus estava ali vivendo uma nova configuração geográfica. Por quê? Porque Jonas havia profetizado. E é isso que eu quero destacar para você. Jonas, ele não é apenas uma figura emblemática, ele não é um personagem criado ou inventado, aquele cara que talvez tenha um dia sido engolido pelo peixe e depois vomitado. Não, Jonas, ele era uma pessoa que de fato existiu, que de fato viveu e que profetizou em Israel nos dias de Jeroboão II. A partir daí, a gente consegue levantar alguns outros detalhes da vida de Jonas. E eu quero contextualizar para que você de fato compreenda o texto. Quem era Jonas? Próximo slide. Profeta, filho de Amitai, de Gate-Efer, na região norte de Israel. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, que reinou entre 786 a.C. e 747 a.C. Foi o 13º rei em Samaria, depois que o povo de Deus se dividiu em dois. Depois que Salomão morreu, o grande rei, o grande sábio Salomão morreu, o seu filho Roboão, por conta da sua pirraça, por conta de ser um menino mimado, dividiu o reino. Roboão continuou reinando em Jerusalém e Jeroboão reinando no norte, em Samaria. E daí passaram-se vários e vários reis, até que este não é o primeiro Jeroboão, mas o segundo Jeroboão. Entre o primeiro e o segundo Jeroboão, outros 11 reis se passaram.
Jeroboão II, então, era o 13º rei de Samaria, o reino de Israel. Nos seus dias, Israel vivia em relativa paz, ainda que fosse persistentemente infiel a Deus. De fato, nós podemos pensar que paz em Israel é sinônimo de fidelidade e aliança, nem sempre. O Senhor aqui, com a sua misericórdia, estava dando a esse povo momentos de paz e de prosperidade. No entanto, o povo não era um povo fiel. O rei não era um rei fiel. Em Samaria não reinou nenhum rei fiel ao Senhor. Absolutamente nenhum. E Jonas, ele era mais um dos profetas que ministrava aquele povo infiel à aliança, infiel ao Deus da aliança. E de repente esse homem que era muito preocupado com as questões internas, que era muito preocupado com o seu povo, que era muito preocupado com a sua cidade e o seu reino, é chamado pelo Senhor: Jonas, sai daí, vai para Nínive, a grande cidade. E quem era Nínive? Ou como era Nínive, essa grande cidade? Nínive era a capital da Síria, o mais cruel império da antiguidade. Queridos, existem obras que foram escavadas dos sítios daquele lugar, que dizem e que mostram que era um povo que se sentia prazer em empalar os seus adversários conquistados, em abrir as barrigas das mulheres grávidas, enquanto dominavam uma outra nação. É um povo extremamente cruel, perverso, mau. Era uma cidade muito grande. Na verdade, era a capital não somente da Síria, mas de todo o mundo, porque era o império mais importante daquela época. E uma cidade extremamente idólatra, uma cidade que servia a deuses falsos. Nos dias de Jonas, Nínive passou por tragédias naturais, desastres, catástrofes, e por conta disso, os assírios, eles estavam, de certa forma, pegando leve com os outros nesse momento, cuidando dos seus próprios interesses internos e deixando que as nações circunvizinhas vivessem em relativa paz. O ministério de Jonas, então, ocorre entre os reinados de Salmaneser IV ou Assurdã. Eu coloco entre um ou outro, porque, de fato, eu não consegui encontrar no texto ou nos estudos da história aqui elementos para ter certeza em qual dos dois reinados foi. Mas em algum desses dois períodos, ou no período de Salmaneser IV, ou de Assurdã, como dizem outros comentaristas e estudiosos desse caso, Jonas viveu, e Jonas ministrou, e Jonas visitou Nínive. Esse é o contexto, queridos. Mas qual é a grande lição, qual é a ideia que a gente consegue apreender desse contexto e desse texto? Eu gostaria que você guardasse isso. Se você esquecer todo o resto, pelo menos você guarda isso, por favor. Deus produz vida, mesmo que o homem prefira a morte. Vamos repetir? Deus produz vida, mesmo que o homem prefira a morte. A minha contextualização foi um pouco longa, mas eu gostaria que você entendesse que a gente está falando de ninivita, gente que gostava de matar. Que você entendesse que eu estou falando de Jonas, o profeta que queria que os ninivitas todos morressem. Se havia um desejo no coração daquele homem, é que aquela nação que ele tanto odiava fosse exterminada completamente da face da terra. Mas o que Deus faz? Deus usa esse homem que odiava tanto aquele povo para trazer vida onde antes só havia morte. E da mesma maneira o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas para produzir avivamento, para produzir vida onde antes só havia morte. Esse é o propósito de Deus para nós, esse é o propósito de Deus para a sua igreja, esse é o propósito de Deus para cada cristão, esse é o propósito de Deus para a história.
E nós vamos então rapidamente dar uma passeada no livro, para que você entenda como se deu esse enredo, que começa com a palavra do Senhor vindo a Jonas, e termina com esta mesma palavra dizendo a Jonas: não terei eu misericórdia? Como se desenrolou isso? E a partir daí nós vamos poder extrair algumas lições para a nossa vida. Primeiramente, o capítulo 1, eu gostaria de dar o seguinte título: da vida para a morte. Jonas foge para a morte certa. Como assim Jonas foge para a morte certa? Bom, quando você lê o que o Senhor ordena a Jonas, você encontra essas palavras: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Passa o próximo slide, por favor. Eu sei que a letra está pequena para você, mas talvez você consiga encontrar em algum lugar à sua direita a cidade de Nínive. Na verdade, é a segunda bolinha vermelha mais à direita. A que está ao extremo é Babilônia, e a depois, um pouco antes, Nínive. Jonas, ele estava ali onde tem aquele monte de bolinha vermelha ali, ó, Bet-Sean, Jerusalém, naquela região. E para onde que ele foge? Para o outro lado, para a extrema esquerda do seu mapa. Ele deveria ir para leste, mas ele vai para oeste. Toma um navio em Jope e parte para Tarsis, que não tem bolinha aí nesse mapa, mas que está ali onde nós vemos a Espanha, né? O canto esquerdo do teu mapa. Ele foge da presença do Senhor. E a palavra aqui no meu texto é exatamente esse: mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispõe sim, ele se levanta sim, ele age sim frente à ordem de Deus, mas ele age de forma completamente contrária à vontade que Deus havia revelado a ele. Da vida para a morte, porque ele que era um profeta que deveria ministrar ao povo de Israel e também para onde o Senhor o quisesse levar, ministrar vida, ou até mesmo juízo também, porque ele também faz isso. Ele decide então desobedecer, e nós aprendemos na Escritura Sagrada de forma tão evidente que o salário do pecado é a morte. Ele esperava viver na tranquilidade de Tarsis, viver longe dos ninivitas, viver longe daquela tarefa terrível que o Senhor o havia incumbido, mas ele só consegue a morte, porque o texto continua e você sabe muito bem como. Eu não vou ler tudo, mas você sabe que o Senhor manda uma grande tempestade, e aquela grande e terrível tempestade está a ponto de fazer o navio naufragar. E aquele barco, aquela embarcação na qual Jonas estava embarcado, estava prestes a ir a pique. Os marinheiros então começam a clamar aos seus deuses, enquanto isso Jonas, lá dentro do barco, está dormindo, está entorpecido ali naquele lugar. Os camaradas chamam ele e falam: cara, o que você está fazendo dormindo aí? Está doido? A gente está prestes a morrer. Levanta aí e faz igual a gente está fazendo, porque a gente já não confia mais nas nossas técnicas de navegação. Agora a gente está orando cada um para o seu Deus. É método tentativa e erro aqui, né? O Deus que atender a gente, tá beleza, tá legal, né? Então tenta para o teu aí também, porque a gente está orando para os nossos e não está dando certo. Aí naquela hora, imagino eu, Jonas já pescou toda a ideia. Naquela hora ele captou a ideia toda ali. Eu estou aqui e eu vou morrer, porque eu desobedeci a Deus. E nós vemos isso claramente no diálogo entre Jonas e os marinheiros. E nós vemos então que Jonas, de forma até mesmo corajosa, e aqui já num começo de quebrantamento, reconhece: me joga no mar, porque daí vai ficar tudo legal para vocês. Me joga no mar que a tempestade vai acabar.
Me joga no mar porque a culpa é minha. Eu estou em desobediência ao meu Deus. E aí o que acontece? Ele é lançado ao mar, ainda que com grande temor por parte dos marinheiros. Eles falam: rapaz, não vamos jogar você não, calma aí. Mas não tem jeito. Ele vai para a água e a tempestade cessa. E aqueles marinheiros temem ao Senhor e prestam sacrifício ao Senhor. Se existe algo interessante para a gente observar logo nesse primeiro capítulo, e existem vários, mas o tempo não permite ir a fundo, é que, em primeiro lugar, nós vemos que Jonas, ainda que servo do Senhor, profeta do Senhor, ele não estava fazendo absolutamente nenhuma diferença naquele navio, a não ser para o mal, a não ser para que o navio fosse ou viesse a naufragar. Jonas, ele estava ali, mas ele não estava ali para abençoar, porque na sua desobediência ele estava trazendo condenação para aqueles homens, ele estava trazendo morte para aqueles tripulantes, para todos os demais que estavam embarcados naquele barco. Da mesma maneira, muitas vezes nós, quando estamos em desobediência, convivemos com o mundo e com as pessoas do mundo e não conseguimos fazer absolutamente nenhuma diferença, de modo que chega um momento de aflição, de dor e de angústia, as pessoas tratam o nosso Deus como se fossem os deuses falsos. Meus irmãos, isso me impacta profundamente, porque para pensar. Você amanhã está no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. Se a tua escolha for a escolha da desobediência, se a tua escolha for Tarsis ao invés de Nínive, o que vai acontecer é que as pessoas ímpias ao teu redor vão fazer como aquele chefe da embarcação: acorda aí, reza aí para o teu Deus, vamos ver se alguém ajuda a gente. Eles não vão mais perceber a diferença entre o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e todas as infinitas divindades falsas que por aí estão. Você consegue perceber? Mas graças a Deus, a partir daquela tribulação e daquela tempestade, Jonas reconhece o seu pecado e a sua desobediência, de modo então que imediatamente o chefe da embarcação diz: ora, você está fugindo de Deus e por isso a gente está sofrendo. O teu Deus é que é o verdadeiro Deus, o teu Deus é que realmente tem poder para nos levar à morte aqui, ou também para nos salvar. Diz então o que a gente faz? Aí ele diz: joga na água. Jonas vai à água e a tempestade cessa, e assim acaba o capítulo 1. Eu gostaria de deixar 2 lições para nós com base nesse capítulo 1. Deus, em sua soberania, amorosamente frustra os nossos planos que nos afastam dos dele. Deus, em sua soberania amorosa, frustra, glória a Deus por isso, os nossos planos que nos afastam dos dele. Você pode ter o maior sonho, que você sabe que não é o sonho de Deus para a tua vida, e Deus, na sua soberania amorosa, ele diz não. Se tem uma bênção de Deus para a nossa vida, é o não. Às vezes a gente acha que Deus tem que sempre falar sim para a gente. A gente vive numa época onde amor é sinônimo de sim. É sinônimo de falar: vai lá, faz o que você quiser. As pessoas dizem: seja feliz. Seja feliz significa faz o que te dá na telha. Meu amigo, faz o que te dá na telha que você vai ver só o buraco no qual você vai acabar. Deus, ele é muito bom, porque ele nos diz não. Ele nos diz não para os nossos pecados, ele nos diz não para os nossos desejos carnais, ele nos diz não para aquilo que é simplesmente para nós mesmos, para nos agradar, e não para a glória dele. Começamos o culto dizendo aqui, que nós vivemos para a glória de Deus, e não existe outro propósito que não esse. Não existe outro propósito digno para a nossa vida que não seja agradar o Senhor. E à medida em que nós nos afastamos desse propósito, a única coisa que colhemos é infelicidade, é tristeza, é morte. Porque o salário do pecado
é a morte. Mas como é grande a misericórdia do nosso Deus, que soberanamente e amorosamente frustra os planos que nos afastam dele. Segunda lição, a partir desse capítulo 1, a obediência a Deus é mais do que uma mera sugestão. É condição para desfrutarmos da vida de Deus. Entenda, querido, quando eu falo condição para desfrutarmos da vida de Deus, eu não estou falando que com obediência nós compramos a salvação de Deus. Não é isso que eu estou falando. Por favor. Não há absolutamente nada que possa comprar a salvação que não o sangue de Jesus. E ele já foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. O escrito de dívida que era contra nós foi pregado naquela cruz. E isso é ato somente de Deus. Não é ato nosso, é ato do Senhor. No entanto, à medida em que nós caminhamos com Deus, e nós falamos muito de viver a vida cristã, às vezes nós confundimos um pouco um conceito que é muito bíblico e muito correto, que é a ideia de liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo? Sem dúvida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres em Cristo. Somos livres para ir para Nínive. Somos livres para lá pregar o Evangelho. Somos livres para amar aquele que nos odeia. Somos livres para fazer tudo o contrário do que a nossa carne quer. A nossa carne quer Tarsis, a nossa carne quer dormir no porão do navio, a nossa carne quer fazer aquilo que nos é confortável. Mas o Senhor fala, vai e me obedece. Ele nos dá liberdade para obedecê-lo, coisa que o ímpio não tem. Coisa que aquele que não conhece a Jesus não tem. Ele não tem liberdade para não pecar. Essa liberdade é nossa. Essa liberdade era de Jonas. E o que ele faz? Desobedece. E quando ele desobedece, fica tudo legal? Veja, a consequência natural era que ele morresse. Tá? A misericórdia de Deus continua manifestada sobre a vida dele. Ele não morre. E a gente pode ver vários outros exemplos na Escritura Sagrada, onde as pessoas deveriam morrer e não morrem. A mulher adúltera diante de Jesus não morre. Davi, depois do pecado que comete com Batseba, não morre. E se você ver aquilo que a lei prescrevia para os seus pecados, eles deveriam ser apedrejados e mortos. Mas eles não morrem. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, não os mata. Simples assim. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele quis ter misericórdia e é assim, eles não os matam. Mas eu preciso voltar para mim, para o meu coração, para o meu comportamento, para a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade é obedecer. A minha responsabilidade é simplesmente obedecer. Porque à medida em que eu não obedeço, à medida em que eu escolho Tarsis ao invés de Nínive, o que eu colho, o que eu recebo, é simplesmente tristeza e morte. Quer desfrutar da vida de Deus? Então, obedeça. Queremos, como comunidade, ver a vida de Deus aqui, manifesta, o Espírito Santo de Deus soprando livremente no nosso meio, trazendo vidas impregnadas de pecado, convertidas no altar do Senhor. Queremos ver a igreja crescer, queremos ver a igreja fazendo missões, queremos ver a igreja cheia de vida. Então obedeçamos como igreja. Obedeçamos. Nos detalhes, naquilo que ninguém vê, naquilo que só você sabe, naquilo que passa dentro da sua mente. Quer bênção? E aqui eu não estou falando, queridos, de modo algum dessas bênçãos materiais que se vendem aí fora. Não, eu estou falando da bênção real, da satisfação completa no Senhor. Quer bênção? Obedeça. Obedeça. Obedeça ao Senhor. A desobediência de Jonas nos ensina que obedecer vale sempre a pena. Segundo ponto, que aí se você quiser tomar nota disso e guardar, vai do versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2.
Da morte para a vida, Jonas é salvo para cumprir sua missão. Ali eu coloquei o texto todo, mas ali não está o texto todo, tá, irmãos? Está apenas o primeiro e o último mais uma vez. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí você vai para o versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veja que o Senhor é o sujeito das duas orações. Veja que é o Senhor quem faz. Quem manda o peixe? O Senhor. Quem manda o peixe vomitar? O Senhor. É o Senhor. Às vezes a gente olha, né, e vai ali a partir do versículo 1 do capítulo 2 e vê ali uma oração. E vê ali, na verdade, um salmo, porque ali tem toda a forma de um salmo. A gente vê uma canção composta por Jonas, lógico que não lá de dentro da barriga do peixe. Ali de dentro da barriga do peixe ele estava gritando, ele estava esperneando, ele estava, Deus me salva desse negócio que eu não aguento mais isso daqui. Mas depois ele saiu da barriga do peixe, ele voltou para a sua terra, e ele fala o quê? Ele canta ao Senhor ações de graças por ter sido livre da barriga do peixe, e por ter sido livre da morte nessa ocasião. Aí no meio nós temos uma grande oração. Nós temos uma oração em forma de música, um salmo de ação de graças, composto por Jonas, como reminiscência da sua estada nada confortável, de 3 diárias completas, só que a pensão não era completa, dentro da barriga do peixe. Mas eu quero que você perceba, deparou o Senhor um grande peixe. Esse verbo ele vai se repetir depois mais 3 vezes no capítulo 4. E ele implica em dizer que Deus ordenou aquele peixe para engolir Jonas. Você fala, rapaz, mas o que Deus está fazendo com Jonas? Primeiro manda ele para a água, depois manda o peixe. O que é isso? Isso é livramento? Obrigado. Isso é livramento? Ou isso é castigo? É os dois. É disciplina. Castigo pelo castigo visa ao mal. Não é mesmo? Visa ao mal. O livramento do pecador, ele precisa ser um livramento disciplinador. Por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar quando nos livra. Porque o Senhor tem um propósito pedagógico na sua atuação nas nossas vidas. Deus então usa como instrumento do seu ensino a Jonas o grande peixe, que vai lá e o engole. Ali dentro, no estômago daquele animal, Jonas recebe uma lição de Deus. Uma vez terminada a lição, o próprio Deus, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. Veja, mais uma vez, é o Senhor. Terminou a lição, agora você pode sair daí. Eu sei que está apertado. Pode sair. Aí ele é vomitado. E ele sai. Para quê? Nós vamos continuar daqui a pouco. No capítulo 3, e os irmãos já sabem o que acontece. Para aí sim obedecer. Para aí sim cumprir a sua missão. Deus falou, vai e prega a Nínive. A missão de Deus não mudou. Não mudou por causa dos 3 dias lá na barriga do peixe. Continua a mesma. E o Senhor ordena então que Jonas continue a sua caminhada. Gostaria de fazer uma citação aqui para os irmãos como forma de aclarar o nosso pensamento sobre esse capítulo 2. Meu saudosíssimo professor, Carlos Oswaldo Pinto, foi reitor do Seminário Palavra da Vida durante muitos anos, faleceu há 2 anos atrás. Ele escreveu o seguinte sobre esse capítulo 2 de Jonas: e merecida e inesperadamente,
a intervenção salvadora de Yahvé preserva o profeta escolhido para que ele cumpra sua missão. Por que o Senhor, de forma imerecida e inesperada, salva Jonas? Por que o Senhor, de forma imerecida e inesperada, salva cada um de nós? Para que nós cumpramos a nossa missão. O Deus da Bíblia, o Deus de todas as coisas, Senhor Todo-Poderoso, tem uma missão no mundo. E Ele vai cumprir essa missão. Só que Ele, dia após dia, de forma inesperada, de forma imerecida, nos convida para executar a sua tarefa, a sua missão. E não existe privilégio maior do que esse. Não existe honra maior do que essa. Viver alinhado, sintonizado com a missão de Deus na terra. Queridos, 3 lições do capítulo 2. Deus está pronto, pode passar, por favor. Deus está pronto a nos resgatar de qualquer situação. O nosso Deus não se cansa de recomeços. Ele não se cansa de recomeços. Não sei onde você está vivendo, eu não sei o que você faz quando você está sozinho, eu não sei se você vive uma vida dupla. Se você vem aqui para a igreja com a maior cara de crente, segunda-feira você é o pior dos pecadores. Eu não sei o que você faz, você sabe. Mas o que eu tenho para te dizer é que como Deus resgatou Jonas, usando para isso a sua disciplina amorosa na barriga do peixe, Ele quer resgatar você também. Deus, Ele não se cansa de recomeços. Está no próximo slide aí, querido. Deus trata primeiro do caráter do seu servo, para que depois ele esteja pronto para o serviço. Pastor, Deus falou comigo e tem uma grande obra para a minha vida. Camarada, não vem na escola bíblica dominical. Eu tenho que falar isso. Né? Vou até falar de novo. O camarada não vem na EBD, mas tem uma grande obra, Deus tem uma grande obra para a vida dele, né? Mas ele não vem na EBD. Isso aí é só para reforçar a EBD, tá? Repare que eu já falei 3 vezes. Então venha na EBD domingo que vem, tá? Deus tem uma grande obra para a sua vida, com certeza Ele tem. Mas você precisa viver em sintonia com Ele. Você precisa obedecer a Ele. Você precisa vir na EBD. 5ª vez. Mas você também precisa se santificar, abandonar o pecado que você sabe que você tem, seja ele aqui, na mente, seja ele aqui na boca, seja ele nas mãos, nos pés, eu não sei, você sabe, mas você também tem que saber que Deus nunca vai te usar de forma poderosa enquanto você não estiver completamente submisso a Ele. E isso é fantástico. Porque ao mesmo tempo nós sabemos que o tempo todo nós estamos pecando. O tempo todo nós precisamos de graça. O tempo todo nós precisamos de perdão. Veja então que o Senhor que não se cansa de novos começos é aquele que através dos seus novos começos quer nos capacitar para a sua obra. Deus trata primeiro do caráter do seu servo, para que depois ele esteja pronto para o serviço. Deixa Deus moldar o teu caráter. Se quebranta diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Deus é o autor da salvação. Sem a intervenção soberana do Senhor, estaríamos todos perdidos. Jonas reconhece isso naquilo que para mim é o versículo principal de todo o livro, que é o versículo 9 do capítulo 2. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Atenta, ao Senhor pertence a salvação. Se o Senhor quer salvar Ninivita, Ele vai salvar, ainda que eu queira ir para Tarsis. Se o Senhor quer me salvar desse peixe aqui, Ele vai salvar. Como eu não sei, se imagina dentro do estômago do peixe, meu amigo. Pensa você lá dentro.
Você teria alguma esperança? Sinceramente, eu não teria nenhuma esperança, mas ao Senhor pertence a salvação, Ele salva até do estômago do peixe. Esse é o nosso Deus, que também de forma maravilhosa nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele quem fez, não nós, foi Ele quem fez. Capítulo 3, e nosso terceiro ponto aqui, da vida para o avivamento. Jonas é usado para levar vida a uma terra de morte. Leia comigo, por favor, esse texto que está aí, acompanha na tela. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Nós lemos versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3. O que a gente vê aqui? A gente vê que Deus repete as mesmas palavras a Jonas. Se você pega o capítulo 1, versículo 1, e você vai no capítulo 3, versículo 1, que nós lemos agora, você vai encontrar as mesmas palavras. E eis que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aqui a gente encontra, e eis que veio a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo. A diferença é só o segunda vez. Por quê? Porque o Senhor retoma com Jonas exatamente de onde ele tinha parado. A misericórdia de Deus, ela é fantástica. E o avivamento começa com a graça de Deus. A graça de usar aquele servo rebelde, aquele servo desobediente, aquele servo que odiava os ninivitas, é usar esse servo para produzir vida em meio àquela cidade de morte. Nós vemos que agora a atitude de Jonas é diferente. Ele obedece, ele se levanta, ele vai a Nínive e ele ali proclama contra ela. A gente não sabe, e eu realmente fiquei na dúvida aqui conforme estudava o texto, se realmente a palavra que Deus queria que Jonas pregasse em Nínive era simplesmente a palavra de destruição. Eu fiquei com essa dúvida no meu coração. Talvez você souber, tiver certeza absoluta, depois fala comigo que eu preciso tirar essa dúvida. Eu não sei se Deus simplesmente falou para Jonas, vai lá e prega para que todo mundo morra, porque em 40 dias a cidade vai ser destruída. Não sei se a palavra era só essa. Eu tendo a crer que tinha uma palavra de graça aí também, que tinha uma palavra de misericórdia aí também, que Jonas não quis pregar porque Jonas queria que eles morressem. Essa é a minha humilde impressão. Espero não estar cometendo nenhum erro, pastor. Depois me ajude se eu estiver cometendo algum erro. Eu tenho a impressão de que Deus queria que Jonas pregasse graça também. Mas ele não prega, não. Ele simplesmente diz, em 40 dias a cidade será subvertida. Em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 40 dias vocês todos morrerão. E eu imagino que ele ali, no seu interior, também dizia, e tomara que aconteça mesmo e que seja muito sofrido. Tomara que vocês queimem todos no fogo do inferno, seus infelizes. Porque, na verdade, ele queria que todo mundo morresse. Eu preciso destacar isso, porque a intenção de Jonas era que todos morressem. Mas Jonas, com isso, se torna o pregador mais bem-sucedido da história. Porque ele prega essa palavra. E todos se convertem. Já pensou? Que legal? Você pregar e todos se converterem.
Todos. Nenhum ficar infiel. Agora, o mais impressionante é que o pregador mais bem-sucedido da história, Jonas, onde todos se convertem, era também aquele pregador que queria que toda a sua audiência padecesse eternamente no inferno. Curioso isso daí, né? Ele queria que todo mundo morresse e todo mundo se converte. Por quê? Porque aquele homem que escolheu fugir e assim escolheu a morte, Deus também o escolheu da morte para a vida, para que ele fosse um instrumento da sua vida na vida dos ninivitas. Deus, ele queria produzir avivamento onde havia morte, e para isso ele também usa aquele que antes estava morto, e que foi trago de volta à vida. Assim é conosco também. Quem pode de fato pregar o evangelho? Quem pode de fato proclamar a vida de Jesus? Aquele que um dia foi transformado por essa vida. Aquele que um dia, estando mortos em seus delitos e pecados, recebeu vida pela graça de Jesus. Jonas havia recebido vida, porque ele estava morto ali no ventre do peixe. Mas agora que ele tem vida, ele vai a Nínive e proclama a vida. Ah, mas ele não proclamou muita vida não, ele queria que todo mundo morresse, sim. Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, que até quando ela é proclamada por gente que nem eu aqui, de forma imperfeita, ela leva a vida a quem ouve. Tem um negócio que não dá para entender a Bíblia, gente. E eu fico às vezes pensando como é que tem gente que não crê na Bíblia. Como é que tem gente mesmo de igreja que não crê na Bíblia, que fica duvidando da Bíblia, que fica botando interrogação, que aborda o texto com questionamentos críticos, tentando desconstruir a verdade de Deus. Eu não consigo entender esse negócio. Porque a Bíblia, ela é impressionante, basta ler que ela fertiliza, que ela traz vida, que ela levanta mortos e traz a vida. É como aquela história lá do Vale dos Ossos Secos, né? O que precisou para o Vale dos Ossos Secos se tornar um exército poderoso? A palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, Deus fala. E quando Deus fala, o povo recebe da vida de Deus. A igreja precisa da palavra. Tua vida precisa da palavra. Você precisa encontrar respostas na palavra. Não nos ensinos do mundo, não na televisão, não na cultura, não nas ciências, sejam elas as quais forem, mas na palavra de Deus. Porque toda a palavra de Deus aponta aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Toda ela aponta para Jesus. E Ele é vida. E é nele, na pessoa dele, que Deus o Pai fará convergir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ele é o Logos, Ele é o eixo de todas as coisas. A Ele, para Ele, todas as coisas convergem. Rapidamente, 2 lições, e assim a gente vai caminhar para o final. Da vida para o avivamento. Jonas é usado para trazer avivamento. Eu sou chamado para levar avivamento. Deus pode trazer vida aos lugares e às vidas mais afundadas na morte. Queridos, isso impacta muito a minha vida. Muitos de vocês me conhecem, sabem da minha história, sabem que eu sou filho de pastor, neto de pastor, criado na igreja desde pequenininho. O Senhor, pela sua misericórdia, nunca me permitiu fazer aquelas coisas muito terríveis que alguns contam como testemunho, né? Tudo isso graça de Deus, queridos. Eu sou presenteado com a família que tenho, com os pais que tenho, mas isso às vezes no meu coração faz com que eu tenha um pensamento tanto quanto farisaico.
Permitam confessar o meu pecado para vocês. Sabe aquele cara ruim, que às vezes a gente convive no trabalho, na vida? Cara pecador, aquele cara que faz mesmo e não tem vergonha. Sabe, esses caras? Às vezes no meu coração eu fico achando, não adianta esse cara aí não. Não adianta eu falar nada, esse aí já era. Esse aí não tem jeito para ele. Tem gente assim na sua família? Tem gente assim no seu trabalho? Tem gente assim na sua sala de aula, onde você estuda? Ah, esse aí já era, esse aí está morto. Tem gente assim? Meu filho, se Deus livrou os ninivitas, Ele pode livrar esse cara. O negócio é que a gente acha que é a gente que converte. Essa que é a verdade. O nosso pecado é esse. A gente acha que é a nossa estratégia, que é a nossa oratória, que é o nosso testemunho, quando na verdade o nosso testemunho sempre será falho, a nossa oratória sempre será insuficiente, as nossas palavras sempre encontrarão um contra-argumento, mas quando o Senhor vem e com o seu Espírito Santo convence aquela vida, não há quem resista. Não há quem resista. Deus pode usar o instrumento mais incapaz, segundo a sua vontade. Jonas, aquele camarada que não queria pregar o evangelho, foi o pregador mais bem-sucedido da história. Ele queria ser incapaz. Porque nós também somos incapazes, né? Mas teoricamente estamos tentando. O que mais me impressiona no capítulo 3, o que mais me identifica no capítulo 3, é que a obediência de Jonas é como a minha e como a sua. Ela é verdadeira, mas sempre incompleta. Ela é verdadeira. Veio a palavra do Senhor, vai a Nínive, a grande cidade, ele levanta e vai. No entanto, lá dentro do seu coração, ainda tinha coisas que não estavam alinhadas com Deus, estavam de acordo com Deus. R.C. Sproul diz o seguinte: procure a sua melhor obra, e nela você encontrará algo pelo qual você deverá pedir perdão. Procure a sua melhor obra, pensa nela aí. Ali há coisas na sua motivação, no seu coração, no seu interior, em que você precisa colocar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque o meu coração ainda está em desacordo com o Senhor. Pecador não é algo que eu estou, é algo que eu sou. Como Jonas. Mas ainda assim Deus usa esses instrumentos, esse instrumento pecador, para proclamar a sua palavra. No último momento, no versículo 4, e assim a gente vai terminar, do avivamento coletivo para o pessoal, Deus quebranta Jonas. Pode passar, por favor. Deus usou Jonas, esse camarada cabeça dura, para pregar juízo, e de forma impressionante, do juízo suscitar graça e conversão na vida dos ninivitas. Qual é a reação de Jonas? Agora ele vai aprender a lição, né? Não, ele não aprende a lição. Ele reclama: Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, não era para eu ter saído de casa. Que coisa horrível essa sua misericórdia. A mesma que ele clamou lá da barriga do peixe, né? A mesma. Para ele é bom, para o ninivita é ruim. Para o ninivita é péssimo. Para o ninivita tem que vir o juízo. Para o ninivita tem que vir a espada. Para o ninivita tem que cair um fogo do céu e exterminar toda aquela cidade de uma vez só. Ele fica chateado. Ele fica muito chateado. Olha o que o texto diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei, pode passar, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Gente, Jonas está reclamando da graça de Deus. Isso é inédito. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Lá no mar, na barriga do peixe, ele dizia: Deus me preserva a vida. Aí agora, porque Deus salva o pecador, ele diz: Deus me tira a vida. Gente, mas que coisa doida. Que negócio esquisito isso daí. Como é que pode isso? Esse era o estado do coração de Jonas. Ele precisava ser quebrado. Ele precisava ser quebrantado. Ele foi o pregador do avivamento, mas a sua própria vida ainda não estava avivada pelo Senhor. A sua obediência tinha sido real, mas ele não estava cativo nos pensamentos de Deus. O que acontece então? O capítulo 4 ele é fantástico, irmãos. Porque o Senhor diz, por exemplo, a Jonas assim, no versículo 4, é razoável essa tua ira? Deus pergunta, é razoável essa tua ira? E depois ele pergunta de novo no versículo 9, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ah, que planta é essa aí? Você vai lembrar da história. E é muito interessante, porque a partir do versículo 6, 7 e 8, o verbo principal dos 3 versos é o mesmo verbo que é traduzido por deparou o Senhor um peixe, lembra lá? É a ideia de que Deus ordenou, que Deus produziu uma direção aí. Então fez o Senhor nascer uma planta, a ordem de Deus, a soberania de Deus, a soberania pedagógica de Deus. Veio o Senhor e mandou a planta. Aí versículo 7, aquela planta era uma beleza, cobriu Jonas ficou na sombra, ficou fresquinho, né? Versículo 7, no dia seguinte ao subir da alva, enviou um verme, é o mesmo verbo. Aqui a minha tradução coloca diferente, eu não sei a sua, mas na verdade é o mesmo verbo na língua hebraica, enviou um verme. Deus mandou o verme fez o quê? Comeu a planta, acabou com a sombra de Jonas, e ele ficou no sol, e não só no sol, versículo 8, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Deus não apenas deixou ele no sol, como mandou aquele mormaço violento, sabe, aquele do Rio de Janeiro mesmo, né? Só que Nínive não tinha praia, né? Como aqui a nossa região, né? Também, né? Mandou aquele vento de Bangu, assim, ó, sabe? Três vezes o mesmo verbo. Deus mandou a planta, Deus mandou o verme, Deus mandou o vento oriental para torrar de vez, para grelhar de vez a carcaça de Jonas. E o que ele diz? De novo, melhor me é morrer do que viver. É razoável essa tua ira? Deus pergunta. É razoável essa minha ira até a morte, ele diz. Gente, o cara clamou por misericórdia, agora ele queria a morte de todo jeito. E o texto termina com uma pergunta, aquela lá do início. Você está com misericórdia da planta, né? É certo ter misericórdia da planta? Você está certo em fazer isso? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Assim Deus quebra Jonas. Eu não estou vendo esse quebrantamento aqui não, pastor. Sim, mas aqui está o quebrantamento. Deus no início chama ele a pregar, já com o propósito de salvar. E o único na história toda que não se submete de pronto ao desígnio do Senhor é Jonas.
O único que não se alinha à vontade de Deus é Jonas. Os marinheiros pagãos se alinham. A natureza, o peixe, o verme, o vento, a planta, se alinham. Os ninivitas, povo mais perverso da terra, se alinham à vontade de Deus. O rei de Nínive, está lá no capítulo 3, obedece, proclama o jejum. Todos se alinham à vontade de Deus, e Jonas se revolta vez por vez. E Jonas se rebela vez por vez. Por quê? Porque precisava chegar a esse momento, em que essa pergunta, que não tem a resposta explícita no texto, mas que nós sabemos qual é, Jonas entendeu sim a misericórdia de Deus. Tanto que ele escreveu depois esse texto. Tanto que depois ele escreveu o Salmo de Ação de Graças do capítulo 2. Ele entendeu sim. Ele precisava ser quebrantado. Ele precisava ser transformado. Ele precisava ser trazido de volta ao propósito de Deus para a sua vida. Mesmo servindo a Deus, nosso coração pode estar distante dos seus propósitos. Eu sou professor de escola dominical, pastor. Que bom que você é professor de escola dominical. Continue e se aprimore. Mas saiba o seguinte, que você pode ser um ótimo professor para os seus alunos e um péssimo professor para Deus. Ele quer o teu coração, Ele não quer somente o teu serviço. Você pode ser um missionário, você pode ser um pastor com o coração distante dos propósitos de Deus. Na verdade, o crente precisa todos os dias realinhar a sua vida aos propósitos de Deus. Por mais contrariados que estejamos, é sempre melhor sujeitar-nos à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a experiência de Jonas. E o que isso mostra para nós? Aqui eu gostaria de encerrar. Eu acho que ninguém interpretou melhor Jonas, interpretou melhor o espírito e o propósito de Jonas do que o Senhor Jesus. E lá, em Mateus capítulo 12, do versículo 38 a 41, diz assim, vamos ler juntos. Pode voltar. Esse aí é o primeiro. Isso. Vamos ler juntos? Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus é maior que Jonas. A mensagem dele é que nós temos. Mas assim como os fariseus e os escribas eram duros no seu coração, porque confiavam na sua religiosidade e não entendiam a mensagem de Jesus, muitas vezes nós também podemos encontrar o nosso coração endurecido. Mas que o Senhor encontre uma resposta favorável quando nos perguntar: não hei eu de ter misericórdia, como tive de ti, Lucas, como tive de ti, igreja de Campo Grande, daqueles que estão padecendo? Não hei eu de ter misericórdia? Queridos, rapidamente, só para você levar isso no teu coração. Jonas, da fuga para o avivamento, como isso se deu? Primeiro, da vida para a morte. Jonas desobedece, por isso recebe a disciplina do Senhor e acaba no mar. Mas Deus o tira da morte certa e o traz para a vida, no capítulo 2.
Essa vida restaurada é instrumento de Deus para avivamento, capítulo 3, da vida para o avivamento, e capítulo 4, do avivamento coletivo para o avivamento pessoal. Jonas, instrumento de Deus para trazer vida a Nínive, precisava também receber da vida de Deus e ser quebrantado. Deus produz vida, mesmo que o homem prefira a morte. Deus produz vida, mesmo que o homem prefira a morte. Onde há morte na tua vida? Você sabe. Eu não sei. Jonas, ele não prediz nada, né? É muito curioso isso. Ele é um profeta que não prediz nada, mas que nos deixa lições profundas, lições para o nosso coração. Porque Deus, Ele quer, onde Ele encontra a morte no teu coração, trazer da sua vida. Fique de pé, vamos orar. Santo Deus, é a Tua palavra. É a Tua palavra que nos mostra profundamente, terrivelmente arruinados em nossos delitos e pecados. Mas também é a mesma palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a mesma palavra que revela que Deus amou tanto, mas tanto, que a consequência desse tão grande amor foi entregar para morrer o seu Filho Jesus. De modo que aqueles que nele creem, recebam a vida eterna. Ó Deus, a Tua palavra que não deixa de nos alertar de forma tão graciosa que aquele que não crê já está condenado. Também é a mesma palavra que diz que todo aquele que crê no seu coração e com sua boca invocar, esse será salvo. Ó Deus, por favor, traga da Tua vida a nossa vida. Não nos faça confiar no nosso tempo de igreja, na nossa religiosidade, no nosso serviço, naquilo que nós apresentamos como resultado, entre aspas, na Tua obra. Ó Deus, nada isso significa. Para Ti, o que de fato significa é um coração contrito diante do Senhor. Ó Deus, por favor, encontre assim o nosso coração, para que dessa forma, de fato, sejamos capacitados para toda boa obra. Sejamos perfeitos em nosso caráter. Sejamos, ó Deus, pessoas que proclamam Jesus, aquele que, como Jonas, um dia esteve no abismo, mas ressuscitou dos mortos. Ó Deus, essa é a nossa oração, e fazemos com muito temor e tremor, ó Deus, porque quantas e quantas vezes nós nos comportamos de forma rebelde diante do Senhor. Mas, por favor, transforma-nos pela Tua graça, como o Senhor já tem feito. Essa é a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada